Olá, amigos internautas, eu sou Eudásio Menezes e este é o programa Acesso Livre, que você acompanha pela TV Pitaguari, a TV de Maracanaú. Hoje nós estaremos conversando com o ex-prefeito Roberto Pessoa, empresário político de renome em todo o estado. Vamos falar sobre sua trajetória política no município, no estado do Ceará e, consequentemente, sobre eleições de 2014. Doutor Roberto, fique à vontade para suas considerações iniciais, falar um pouco sobre sua trajetória política a nível de Brasil. Bom, é um prazer estar a primeira vez falando assim do estúdio, aqui no Gereissat 1, na TV Pitaguari, a TV de Maracanaú. Só o nome Pitaguari já diz tudo, né? Os nossos índios, nossa tribo indígena, os nossos primeiros habitantes. Então, é uma homenagem singela e de muito bom gosto para esse instrumento de comunicação social que é a TV comunitária Pitaguari. Bom, a minha vida política é uma vida já de 23 anos de mandato, né? Eu fui eleito pela primeira vez em outubro de 1990 para deputado estadual. Fui o terceiro mais votado naquela ocasião. Veja bem, Eudásio, com 27 mil votos eu fui o terceiro mais votado do Ceará, né? Você vê que como aumentou o eleitorado da cidade do cearense, né? Hoje você com 27 mil votos não vai nem eleito, né? Então, depois eu fui eleito deputado federal, né? Fui o sexto mais votado dos 22. Fui reeleito deputado federal e fui novamente reeleito deputado federal. E logo depois renunciei ao mandato, com 2 anos de mandato, para ainda acontecer como deputado federal, no terceiro mandato, portanto, para assumir a prefeitura de Maracanaú. Por sinal, foi o grande feito da minha vida política, foi ter a honra de dirigir o comando dessa cidade fantástica, de 215 mil habitantes, e que tudo me deu de satisfação, porque, na verdade, um político que, depois de 4 anos de mandato, é reeleito com 88% dos votos, naturalmente, isso só me traz muita satisfação e a dívida impagável que eu tenho com o povo de Maracanaú. E mais ainda, falando em Pitaguari, que eu falei há pouco, se tem um tema que eu colocarei e coloco no meu currículo, é ter tido 97% dos votos dos índios Pitaguari na sessão eleitoral que funciona na sede da comunidade indígena. Portanto, 97% dos índios. Foi de 168 votos, eu tive 163 votos. O que me demonstra o respeito que eu tive com os nossos índios, a minha presença constante na aldeia, tentando fazer com que a comunidade tivesse progresso da sua vida pessoal e mantivesse a cultura do povo indígena na nossa cidade de Maracanaú. Bom, então, reeleito, já falei. Naturalmente, agora estou sem mandato há um ano e um mês e pretendo, se Deus me permitir, e o povo do Ceará, me candidatar a deputado estadual, voltar ao que eu comecei a minha vida em 1990 como deputado estadual. Então, espero contar novamente com a generosidade do povo de Maracanaú e do povo do Ceará. Eu que fui como deputado estadual e deputado federal votado em todas as cidades do Ceará, no caso deputado federal, entendeu? Isso é uma honra, são 184 municípios, eu fui votado em todos, né? Então, uns com pouco voto, outros com mais, mas fui votado em todos os municípios na última eleição para deputado federal. Então, vou submeter meu nome ao crivo sagrado das urnas, no pleito democrático que se avizinha neste ano, 2014, para que eu continue na vida pública trabalhando para o Maracanã e para o Ceará. Muito bem, doutor Roberto, já que falamos em candidatura a deputado estadual, comenta-se nos círculos políticos
e nas redes sociais em uma eventual candidatura sua ao governo do Estado. Então, nós gostaríamos de saber do senhor, considerando que o seu partido, o PR, é aliado do PT a nível nacional, e que também o PT é aliado aqui em Maracanaú desde 2005, com seu primeiro mandato, e agora com esse partido novo aí, o PROS, do governador, que também é aliado do governo federal, como se houver essa candidatura, a possibilidade dessa candidatura, como se daria e quais seriam os tipos de aliança e as consequências dessas alianças, não só a nível de Ceará, mas especialmente de Maracanaú? Bom, é bom dizer que eu sou aliado do PT desde as eleições de 2000, que eu disputei em Maracanaú, que perdi as eleições de 2000, né? Perdi por 3%, 1,7% dos votos percentualmente que eu perdi, né? Então, essa pergunta sua realmente é muito importante, porque o eleitor fica muito confuso. Entretanto, a política do Brasil, como a fraqueza dos partidos, fazem com que aconteça fatos que deixam todo mundo tonto. Por exemplo, antes a legislação dizia que era verticalizado. O que quer dizer isso? Se você votasse no candidato a presidente da República, o partido tinha que também votar no candidato daquele mesmo partido apoiado no governo do Estado do Ceará. Hoje essa verticalização não existe mais. Então criou este clima que eu chamaria até de samba do crioulo doido, onde você pode votar num candidato, o presidente Dilma, vamos supor, que é candidato à sua reeleição, onde o meu partido, como você falou, apoia. Nós temos um ministro do transporte, que é do nosso partido, é o maior ministério do país, é o Ministério do Transporte, é do PR. Nós temos também 40 deputados federais e 8 senadores da República participando do governo Dilma. Aqui no Ceará, nós apoiamos desde Lula e Dilma, o PR, e a minha pessoa, até no PFL, eu apoiei Lula, né? Então eu tenho uma história de política junto com a esquerda, né? Bom, acontece que as eleições estaduais, para o povo do Ceará, é a principal. Como para o povo do município, a mais importante eleição é a eleição municipal. Então, todos nós políticos do Ceará, nós visamos primeiro o governo do Estado, depois é o presidente da República. Isso é uma visão de todos os partidos, não adianta negar isso, entendeu? Veja bem, bom, a não ser o PT, que tem um interesse muito grande na reeleição da Dilma, então ele faz tudo às vezes e faz acordos dos estados para poder aqueles partidos, mal um partido, apoiar a Dilma e até em prejuízo do PT em função da vontade do PT manter o local, entendeu? Quer dizer, o poder local fica menor, no caso do PT, para poder trabalhar para a reeleição da presidente Dilma. Pois bem, então, no Ceará, em função da oposição que nós fazemos, o nosso partido, ao atual governador, atual governo, né, a oposição como? A oposição que o povo nos mandou. O Roberto Pessoa, não, o PR, é oposição porque não, é porque nós obedecemos o povo. O povo elegeu o Cid Gomes e o nosso partido PR disputou com o Lúcio Alcântara, o governo do Estado, em 2010 e perdemos as eleições. Se nós perdemos, temos que ficar na oposição. Quem ganha é a situação, quem perde é a oposição. Repito, no nosso partido e eu sempre obedeci o povo. Então nós somos a oposição do Ceará por causa disso. Então, em função disso, as eleições se aproximam e nós continuamos na oposição e vamos apoiar um candidato de oposição ao atual governo. Quais são as possibilidades? A possibilidade maior, naturalmente, era apoiar o senador Eunício Oliveira, do PMDB. Por quê? Porque é um senador que está com bom mandato, está no partido PMDB, que é um partido que tem muito tempo de televisão, o maior partido do país, tem a presidência da Câmara dos Deputados, tem a presidência do Senado, entendeu? E de forma que é um candidato que é um pré-candidato já bastante conhecido, já nascia com a preferência popular nas pesquisas, como mostra as pesquisas últimas que foram feitas, então era mais fácil para nós apoiarmos o Eunício. Só que o Eunício apoia também o governador Cid Gomes. E diz para a imprensa em qualquer hora que só vai resolver se rompe com o governador a partir de abril. E nós da oposição,
Quem é nós da oposição? É o PR, meu partido, é o PSDB de Tasso, é o PRB, que é PRB, Partido Republicano Brasileiro, do empresário Miguel Dias, do Grupo Cidade de Comunicação, e também do deputado Ronaldo Martins, deputado estadual, que vai pleitear a vaga federal, e do PSB, que é o 40, que é o ex-partido do governador Cid, que atualmente está nas mãos honradas do ex-deputado Sérgio Novaes e de sua irmã, deputada Eliane Novaes, deputada estadual, que vai pleitear o mandato de deputado federal, a deputada Eliane. Então, esses 4 partidos. Segmento do PT ligado à prefeita Luziane Lins, o PT municipal de Fortaleza, portanto. Segmentos do PT, repito. Segmentos do Partido Verde, ligado ao doutor Guimarães, deputado estadual, por Sobral. Do deputado Roberto Mesquita, também do PV do Ceará. Do deputado Heitor Ferrer, do PDT. Estou falando de segmentos, que ele é dissidente do partido, Heitor Ferrer. E também segmentos falei, PT, esses segmentos de oposição do PDT, do PRB e do PV estão apoiando um candidato de oposição puro. Puro por quê? Porque são oposição desde o primeiro dia do governo Cid. Se não vingar este apoio ao senador Eunício, pelos motivos que eu falei, que ele só vai decidir em abril, e nós, desses partidos que compõem a oposição pura que eu falei, acha muito tarde essa decisão do senador Eunício, aí esses 4 partidos que eu falei, em segmento da oposição, poderá lançar um candidato a governador, e neste caso o meu nome foi lembrado, como você falou, pelo senador Tasso Gereissati. Não lembrado, ele indicou meu nome para ser candidato a governador, e eu disse para ele de cara que tinha coragem de assumir esse convite, que muito me agrada e muito me envaidece. Entretanto, eu só aceitaria se ele, senador Tasso, aceitasse ser o senador da nossa chapa. Ou então eu ia para senador e o governador Tasso ia para governador. Então ele ficou de pensar, não respondeu, e eu também coloquei minhas condições, né? Esse convite do governador Tasso foi acompanhado pelo partido PRB, pelo PSDB, é lógico, né? Pelo meu partido PR e pelos segmentos que eu falei, de oposição, que é o Heitor Ferrer, que é o doutor Guimarães, deputado Mesquita, Roberto Mesquita, o deputado Heitor Ferrer, né? Repetir novamente aqui para mostrar a grande liderança do Heitor Ferrer, como também o segmento do PT de Fortaleza, leia-se, melhor dizendo, ex-prefeita Luziane Lins e Elmano Freitas, como deputado Antônio Carlos, estadual, deputado Eudes Xavier, deputado federal. Então são pessoas importantes que me apoiariam também. Então, naturalmente, o nome ganhou, o interior ganhou a Fortaleza, as redes sociais, como você bem falou, comentam muito essa minha pré-candidatura, não é nem pré-candidatura, a lembrança de candidatura, repito, muito me honra, e eu estou andando, estou dando entrevista como agora aqui, estou dando entrevista nas rádios do Ceará, viajando para o interior do Ceará, para poder levar o nome das oposições, para a coesão das oposições. E nessas viagens, conversando com o povo e com a liderança do povo, né? Lideranças legítimas do povo do interior do estado, presidente da associação, sindicatos rurais, da universidade, dos professores, para formar um programa de governo, porque ninguém pode colocar seu nome por vaidade própria e não ter um programa para mostrar esse mesmo povo, para esse programa nascer das bases do povo e o povo comandar esse processo, porque essa é uma questão que eu vou fazer muita questão que seja resolvida. Nós não queremos correr nos mesmos erros do atual governador, que é prepotente, que decide as coisas de cima para baixo, tudo que ele fez não consultou ninguém, entendeu? E obras aí faraônicas, obras superfaturadas, obras desviadas, entendeu? Obras irregulares, obras de péssima qualidade, porque não escutou ninguém. Então nós não queremos incorrer, repito, mesmo erro dele.
Então o nosso governo é um governo diferente, que é um governo que vai fazer o que o povo manda e o que o povo quer. Quem vai definir o orçamento participativo é o próprio governo, é o próprio povo. Quem vai definir as prioridades nas médias e nas grandes obras e nas grandes ações do governo é o povo, através de seminários. Fazer seminários e colocar a democracia, fazer um seminário. Vamos aqui, o assunto mobilidade urbana. O que é que vocês acham que tem que fazer no Ceará, nas grandes cidades do Ceará, sobre mobilidade urbana? Aí, lógico, vai ser convidado a universidade, a população dos bairros, e aí sai um programa da mobilidade. O programa para a saúde, do mesmo jeito. O programa para a educação, um programa de combate à corrupção no governo do Estado, também é um programa mais importante, porque todo governo tem problema de desvio. Nós queremos ter desvio próximo a zero, porque zero é muito difícil. Então, naturalmente, nós não podemos querer, como está aí o governador Cid Gomes, um governador que tem sido feito até muitas obras, ninguém pode negar isso, mas as obras superfaturadas, repito, com problema no Ministério Público, problema na Justiça, né? Os três secretários dele sendo já julgados, uns já julgados, outros estão no julgamento. Então o governador está no canto da parede, porque é como aquela história: se você me botar para fora, eu vou descobrir os podres, entendeu? Está desse jeito. Agora mesmo, a casa do governador, há uns 10 dias atrás, é o que disse o jornal Correio Brasiliense, de Brasília, portanto, que a casa do governador foi roubada, foi furtada. Furtaram quase R$1 milhão em papel moeda dentro da casa dele. E está às 7 chaves, mas já vazou para a imprensa, então, e o governador está calado, negando, botando culpa da empregada doméstica. Ora, empregada doméstica, coitada, só porque é mais fraca, é a fraquinha do... Papel moeda na casa do Papel moeda, O Correio Brasiliense e o blog do jornalista Roberto Moreira, né? Um blog conceituado, um dos mais vistos e lidos, né? Do Ceará, disso com a quantidade. Foi 400 mil reais em dinheiro, em real, 50 mil em euros, moeda europeia, e $100 mil em papel moeda, e mais o cartão de crédito do governador e de sua mulher, que também foi usado aí. Então, tem que saber quem foi que usou isso, quem foi que levou esse dinheiro. Esse dinheiro estava lá por quê? A casa do governador é lugar de guardar dinheiro, até onde eu sei, guarda dinheiro em banco, carteira de poupança. Mas isso é uma questão que eu não vou me meter. Deixa que a sociedade tome conhecimento, procure os canais de transparência, entendeu? E que a verdade venha à tona. Só não pode botar a culpa na empregada doméstica. Isso eu não aceito. Doutor Roberto, nessa questão eleições, sabe-se que numa pré-campanha existe todo tipo de comentário nas rodas políticas. Então, ouve-se muito falar que essa indefinição do senador Eunício Oliveira em colocar seu nome logo como pré-candidato seria, na verdade, uma articulação feita a nível de bastidores para que houvesse uma, digamos assim, uma aliança velada, uma forma de dividir para conquistar, ou seja, o candidato se lançaria um candidato apoiado pelo governador Cid Gomes e o Eunício viria também como uma forma velada de oposição para dividir os votos e enfraquecer uma eventual oposição que tivesse ao candidato dele. Como o senhor avalia essa questão? Não, eu não entendi bem a pergunta. Eu vou ver se eu interpreto aquilo que você perguntou. O do senador Eunício Oliveira... Se o senhor quiser, eu faço. O senador Eunício Oliveira, notícias agora, de recentíssima, né? Foi convidado, né, pela presidente Dilma para assumir o Ministério de Integração Regional, que é um ministério muito importante que trata dos problemas do Nordeste, do semiárido, Denox, Sudene, Codevasp, e também até do próprio Banco do Nordeste, que tem um viés muito grande, como também o Banco da Amazônia, né? São órgãos de desenvolvimento regional, vamos dizer assim. Então, o senador Eunício recusou o convite, porque esse convite vinha uma pegadinha, né? Para ficar bem na palavra. Esse convite é para o Eunício desistir de ser candidato a governador do estado. Eu achei, se é verdade isso, a presidente Dilma errou redondamente, que ela não pode usar
o ministério como troca de moeda para o cidadão não ser candidato, entendeu? E ainda dizendo que para poder ajudar os irmãos Ferreira Gomes, né? Porque ela ficou muito grata com os irmãos Ferreira Gomes, porque os Ferreira Gomes deixaram o PSB, portanto não vão apoiar Eduardo Campos, que era do seu ex-partido, e vai apoiar ela. Então essa gratidão será paga, seria ser paga, com o Eunício não sendo candidato, tirando a condição de ele ser candidato. Dá o ministério como presente ao Eunício, e o Eunício vai deixar de ser candidato. O Eunício não sendo candidato, ficaria mais fácil para eles manterem a hegemonia. Eles que eu digo, os irmãos Ferreira Gomes, manter a hegemonia política no estado do Ceará. E realmente seria mais fácil. Tirando o Eunício da batalha, seria mais fácil. Então isso é um crime eleitoral, explícito, se for verdade, né? Não tem a menor dúvida que o Ministério Público vai em cima disso, né? Porque está na cara, você não pode usar as armas do governo que tem, que é da carga do Ministério, para influir diretamente numa eleição. Isso é antidemocrático, é ilegal, é desonesto, entendeu? Não estou acreditando, estou dizendo que os fatos estão aí. Cabe ao senador Eunício Oliveira vir a público para dizer que não foi convidado, que foi um engano, que foi suposição e tal, porque se não vier a público o candidato, vai ficar em dúvida. E outra dúvida muito séria, e o senador Eunício é moeda de compra? Ele está à disposição de fazer troca? Entendeu? Então passa uma desconfiança também da sua vida, da sua história política. Ele que é um homem que nasceu em Laura Magabeira, numa cidade do interior do Ceará, do centro-sul do estado, a boca do Cariri, que a gente chama, né? E que ganhou a sua vida como menino pobre e veio para Fortaleza, estudou, teve condições e hoje é um homem muito rico, graças aos seus esforços naturalmente. Então ele não poderia, ele vai ter que vir a público para desmentir isso, que ele foi usado como moeda de troca, né? Para ser candidato, eu não sei. E também o seu partido, PMDB, que fica desmoralizado também. Então eu estou só eu não estou afirmando. Mas os jornais, Folha de São Paulo de ontem, os jornais do Sul, o Jornal do Ceará hoje, eu estou falando hoje, dia quinta-feira, dia 6 de fevereiro, entendeu? A gente sabe que essas matérias feitas, gravadas, pode ir no mesmo dia, pode ir no dia seguinte, pode repetir. Então, são informações de jornal. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. São informações, repito, da imprensa nacional e da imprensa local. Cabe a presidente Dilma vir a público para desmentir e cabe também ao senador Eunício Oliveira vir a público para desmentir. Porque conversa de dois, só quem sabe são os dois. Comenta-se em algumas rodas políticas que o candidato, caso fosse candidato, Eunício Oliveira, viria não como oposição a Cid Gomes, mas como uma forma de dividir votos. Ou seja, Cid Gomes teria um candidato, Eunício seria candidato. Isso para puxar votos da oposição, de uma eventual candidatura da oposição. No caso, por exemplo, se saíssem 3 candidaturas, candidato do PROS, candidato Eunício Oliveira e candidato Roberto Pessoa. Entendi. Essa candidatura viria como uma forma de enfraquecer a oposição a Cid Gomes. Essa é a questão. Não, eu não vejo assim, porque se o senador Eunício Oliveira, se ele passar a ser candidato, ele passa a ser oposição, Eudásio, porque o governador vai ter o candidato dele, do partido dele, do PROS. Agora, o que pode acontecer com isso é até fortalecer a oposição, porque pode dar segundo turno. Uma candidatura do PSOL, partido PSOL, uma candidatura desse partido de oposição, que eu chamo de partido de oposição puro, porque são partidos que disputou a eleição passada e perdemos. E do senador Eunício Oliveira, portanto, com 4 candidatos, daria segundo turno, entendeu? E segundo turno, você sabe, aí zera tudo, ninguém sabe quem vai ganhar. Ninguém sabe, só Deus e o povo. De forma que é dessa maneira que eu vejo o jogo político. Mas, como dizia político mineiro, né? A política é como nuvem, você olha para o céu, a nuvem está assim, e depois ela desfaz, entendeu? Rapidamente, e agora que está com internet, o pragmatismo dos políticos, mais rapidamente muda um cenário político, né? Aí vem um desmentido, o disse não disse, entendeu? Então isso é muito prejudicial à democracia, e é isso
porque o povo brasileiro hoje está muito desconfiado dos políticos, com mandato ou sem mandato. Para o povo hoje, político é o Satanás, né? A gente vê claramente, né? Naturalmente, eu me sinto honrado de onde eu estou, sempre sou respeitado, e palavra de elogio, de abraço, tudo mais. Mas não é o comum. O comum é o povo falar mal dos políticos, a imprensa falar mal dos políticos, e realmente tem certa razão. Mas ainda tem muito político bom no Brasil. Isso eu posso afirmar, que eu fui deputado federal durante 3 mandatos, estadual, e sei que tem pessoas comprometidas com o bem, pessoas do bem. Agora, a pessoa do mal existe. Se é mais do que o do bem, eu não posso afirmar essa matemática. Mas, na verdade, a força do mal é maior do que a força do bem, no caso da política. Tudo bem. E no cenário político, digamos, qual seria a probabilidade de Roberto Pessoa vice numa chapa de Eunício Oliveira? Bom, é como eu falei, né? Se o doutor Eunício Oliveira, senador Eunício, resolvesse romper com o governador Cid Gomes antes de abril, portanto agora, o mais rápido possível, porque é o seguinte, nós temos que votar a oposição, que eu falei, o nosso partido, se falou Roberto Pessoa, Tasso, com coerência, porque se o Eunício vier a romper só lá perto de junho, e aí como é que o povo vai acreditar num candidato de oposição que teve no governo até agora e vai romper só por causa da disputa eleitoral? Então, na verdade, para a credibilidade de uma candidatura de oposição, o senador Eunício tem que romper urgentemente. Lógico, que eu não estou mandando nem pedindo, estou fazendo um comentário porque ele é de maior idade, pertence a um partido, é senador da República, com um mandato muito bom, escolhido no ano passado como melhor senador, um dos melhores senadores do país, entre os 81 senadores. Então ele é de maior idade, repito, é um homem que teve sucesso na vida, sabe o que está fazendo. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Taguari, e os microfones é seu para as suas considerações finais. Pois é, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mas não podia dizer, sair daqui sem falar da gestão do meu grande amigo, companheiro, parceiro, esse grande político jovem, Firmo Camussa, né? Que está fazendo uma gestão exemplar, está com 1 ano, 1 mês e 7 dias hoje de gestão, e está continuando várias obras que eu deixei para começar, outras já começadas, está concluindo as obras, está dando continuidade ao nosso programa, nosso governo, que o governo era firme e eu, né? Então ele está dando continuidade, está conseguindo novos recursos. Ele fez agora um programa fantástico, né? Que Maracanã faz mais. O que quer dizer isso? Toda quinta-feira, hoje é um dia, eu estou aqui por isso também, que vamos dar um ótimo serviço nas ruas lá em Paiuçara. Ou o Firmo, dia de quinta-feira, prefeito Firmo, dá ótimo serviço na quinta ou inaugura uma obra. Então, mostrando que a gestão está célere, que a gestão é competente, a gestão é gerencial, né? De fiscalismo do dinheiro público que chega aqui, os recursos que os deputados federais colocam, somente o deputado federal Gorete Pereira e Raimundo Gomes de Mato, como também o deputado Chico Lopes, enfim, aqueles parceiros, deputados federais e senadores que confiam na gestão Roberto Pessoa e Firmo, e agora Firmo Carlinhos Bandeira, que é seu grande vice-prefeito, que é também secretário de Infraestrutura de Maracanã.